Como foi dito, esse dia 25, que seja um marco na sua vida. Pode ser realmente. Eu digo que não depende de Deus, porque Deus já fez a sua parte. E a gente pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, não foi em vão. O Senhor falou ao teu coração? Deus está falando ao coração. Você sabe que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos, afinal de contas, quando Deus está chamando todo mundo? A parábola do grande banquete, a gente aprende que escolhido significa, do ponto de vista de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo foi chamado, a começar pelos judeus. A maioria não recebeu. Mas Ele chamou de novo porque Ele quer salvar, porque Ele quer abençoar, porque Ele está formando uma grande família. Mas eles rejeitaram esse convite e ainda mataram aqueles servos do Senhor. Houve um juízo sobre estes, e o convite foi estendido a todos, pessoas simples, comuns, que ficaram surpresas. Quem sou eu? A voz do Senhor ecoava através dos seus servos por todos os cantos, e a sala do banquete ficou cheia. Teve alguém ali que se apresentou com vestes próprias, porque o Senhor havia providenciado vestes nupciais para todos. Mas teve gente que achou que a sua veste era melhor. Quando o rei entra, ele expulsa este arrogante, pretensioso, que estava com veste própria. E no final, Jesus conclui a parábola dizendo assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Da perspectiva de Cristo, todo mundo foi chamado. Deus não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos. A graça de Deus se manifestou salvadora para todo mundo. O Senhor cura 10 leprosos, mas só um volta para agradecer. Muita gente chamada, muita gente na multidão. Você está aqui, você está sendo chamado, você está ouvindo a voz de Deus, você está sendo chamado em primeiro lugar, sabe para quê? Vinde após mim. O chamado de Jesus, em primeiro lugar, é um chamado para comunhão, para relacionamento, para estar com Ele. Foi o que aconteceu na minha vida. O que fez a grande diferença na minha vida é que eu atendi, em primeiro lugar, o chamado para estar com Ele. Eu me apaixonei por Cristo, pela palavra de Cristo. Eu levei o Senhor a sério, assumi o meu cristianismo. Eu passei a não ter mais vergonha de Deus. Então, o primeiro chamado é um chamado para Ele, para comunhão com Ele. E é isso que vai fazer toda a diferença. O céu tomou conta do meu coração, da minha vida. E aí eu comecei a me preocupar com aqueles que não tinham o céu no seu coração. Eu comecei a ser solidário e comecei a ver que Jesus Cristo veio para esse mundo para fazer diferença, para desfazer as obras do diabo. A começar na minha vida, como disse muito bem, é o Simbal, né? Da casa. Meus irmãos, se Jesus entrar na tua vida, e está entrando e está vivendo em você, vai ter um rebuliço santo na tua casa, vai ter um rebuliço no seu ambiente escolar. Eu era a pessoa mais tímida. Eu estou casado aqui com a filha do pastor José Alves, que já está lá na glória. Mas para eu pedir essa menina em namoro foi um custo. Eu não pedi, porque eu era a pessoa mais tímida, mais covarde, medo de rejeição, medo de tudo. Eu ciscava, mas não chegava. Nunca passou pela minha cabeça sequer fazer uma oração em público. Eu ficava lá atrás, com medo do pastor me chamar. Eu cresci na igreja, mas aos 16 anos eu tive um despertamento. Deus me catou de jeito, mas eu também me deixei catar. Mas eu também o agarrei. Você sabe esse negócio? Deus está chamando, mas a gente tem que responder.
Você pode responder do jeito que você quiser. Tem gente que hoje está dizendo sim, mas amanhã está dizendo não. Tem gente que hoje pode estar dizendo não. Já ouviu uma parábola de Jesus assim? Mas amanhã está dizendo sim. Tem gente que vai levar isso aqui no banho-maria, mas tem gente que vai encarnar o Cristo na sua vida. E isso, meus irmãos, não tem preço. Foi um divisor de água na minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Mesmo tímido, Deus começou a me desafiar. Quando eu fiquei tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, um dia eu me vi numa situação de pessoas precisando. Meus irmãos, a necessidade faz o homem. Quando eu vi a necessidade dos outros, eles precisavam, alguém tinha que falar de Jesus, não tinha ninguém. De repente, eu me assustei, porque eu me vi com uma coragem que eu não tinha, com a qual eu não nasci. Eu me vi com uma desenvoltura que não me era própria. Mas isso veio do Espírito. Isso veio do Deus do meu coração, da minha vida, e da consciência da necessidade dos outros, de não ser egoísta, de não ser mesquinho, e de me deixar ser usado por Deus. Então, se a gente quer ser usado por Deus, em primeiro lugar a gente tem que conhecer a Deus, tem que se entregar a Deus, tem que levar Cristo a sério, tem que comer a palavra de Deus, tem que priorizar o reino de Deus, buscar as coisas de Deus. Não pode ser relaxado com as coisas de Deus, e aí as outras coisas são acrescentadas. Meus irmãos, Deus me deu uma namorada aquele mesmo ano que eu busquei a Ele em primeiro lugar, sabia? Ele me deu emprego, Ele me deu direção, e eu comecei a evangelizar no colégio. Tímido, né? Eu li, os jovens foram assim: porque eu não me envergonho do Evangelho. Jovens crentes, 10. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil também. E aí, vamos pregar o Evangelho aqui no colégio? Vamos. Mas eu não sei pregar, sabe? Eu nunca preguei. Quem tem o dom de pregar, quem está disposto a pregar, que deu um passo à frente. Todo mundo deu um passo atrás para ver se o tonto ficava lá na frente. Ninguém sabia, ninguém tinha feito. Eu falei, já que ninguém sabe, eu não tinha coragem, porque eu estava falando tudo aquilo para encorajar os outros a fazer, porque eu não tinha coragem de fazer. Era tímido mesmo, mas eu vi a necessidade. Era meu último ano do terceiro colegial. Eu vi estudar a vida inteira ali, naquele colégio. Eu não podia sair daquele colégio sem dar testemunho. Eu queria que o testemunho fosse dado, mas não me sentia apto para isso. Mas eu queria estimular que outros fizessem. De repente liguei, nós fizemos uma escala. Temos que fazer, tem que ser feito, já que não tem ninguém assim tão disposto à escala de pregação. 15 minutos todos os dias, no intervalo das aulas. Usamos 5 minutos, um dá testemunho, o outro canta, e assim foi prega. Tinha um cara que tinha se convertido 2 meses atrás, estava na escala de pregação já. Ninguém sabia fazer nada. Gente, vou dizer para você, tinha que cabular a aula, porque tinha gente chorando e não parava mais de chorar, e a gente não sabia o que fazer. O colégio ficou assim, a quadra cheia, lotada de gente, e a gente não sabia mais o que fazer. Uma vez tinha o tio Cássio, já ouviu falar do tio Cássio, ele faleceu. Cabulamos a classe, consegui convencer a classe inteira. Não façam isso. Cabular a classe inteira, não teve um aluno, todo mundo foi no culto do tio Cássio. E tinha muitos jovens aceitando Jesus, buscando a Cristo. Formamos o time mais forte de futebol deste concílio da Igreja Metodista Livre. Meus amigos se converteram. Eu era tímido, mas eu ia chamando depois do futebol 1 a 1. Não estou contando isso para me gabar, estou contando isso para dizer que um Zé Mané, eu, que não tinha dom para nenhum, para confirmar a palavra, pôde ser usado. Mas é Deus tomando conta da gente. Se eu tiver convicção, se eu tiver um relacionamento com Deus, é possível que este dia seja um marco. Vinde após mim. Sabe o que Jesus falou? Eu vos farei pescadores de homens. Amém. Eu quero estar entre os eleitos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu virei e me manifestarei a Ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês.
Como eu queria ter uma experiência com Deus, como eu queria conhecer Deus, como eu queria ser tomado pela plenitude do Espírito Santo. Eu ia para a vigília, eu ia para tudo quanto era canto para buscar mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Nós inventávamos vigília, fazíamos vigília toda sexta-feira, se não tinha, a gente fazia. Eu estou falando de jovens de 16, 17, 18 anos de idade, como éramos nós. Daquele grupo do não sabia pregar, saiu 6 pastores, só para você ter uma ideia. 6 pastores do grupo que não sabia fazer nada. Não estou dizendo que você vai ser pastor, estou dizendo de gente que parece que não vai dar em nada, de repente, a ação do Espírito, a graça, a convicção. Isso pode acontecer. Mas a gente pode já ser uma testemunha de Cristo em casa, na escola, em todo lugar, de um jeito, na competência, na maneira como você é agradecido quando você chega no seu ambiente de trabalho, na sua escola, em vez de ser murmurador. Quem tem Deus no coração não tem razão para murmurar. Quem tem Deus no coração tem confiança. E aí o testemunho começa a acontecer. A sua atitude diante do trabalho, a sua honestidade, a presteza, a excelência das coisas que você faz, das coisas que você faz na igreja. Quando você pega as oportunidades e você agarra, é uma pequena oportunidade, mas você agarra com unhas e dentes e você faz aquilo. Meus irmãos, se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E às vezes a gente só pensa na coisa grande, mas irmãos, a coisa mais singela, uma coisa simples que Deus está te dando, uma oportunidade, aproveita, cresce, faz com zelo, com amor.